E finalmente temos uma, ou melhor, duas vacinas no Brasil. E hoje eu vou analisar quais são os impactos no nosso mercado, né, na bolsa, nos juros e no dólar. Mas antes de começar esse vídeo, dá um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, né, pessoal? Eu acho que essa notícia foi uma das mais esperadas por muita gente nos últimos meses, né? Ontem, né, domingo, foi anunciado que duas vacinas foram aprovadas para serem utilizadas aqui no nosso território. E quais as consequências, né? Quais os impactos para os ativos, né? Para a bolsa, dólar, juros. E lembrando, né? Lógico que existe alguns conflitos políticos, mas o objetivo aqui não é olhar por esse ângulo e olhar pelo ângulo do que vai acontecer com o mercado, né? Quais são os pontos aqui que são interessantes para o nosso lado. E o primeiro ponto, tá? E na minha visão, o mais importante, é um impacto positivo do lado fiscal, tá? Que vai impactar sim a bolsa. Por quê? Porque a gente estava atrasado, né, em relação a outros países, principalmente os desenvolvidos, em relação à vacinação, né? E o que isso implica ou implicaria? As pessoas em casa por mais tempo, né, em quarentena, consequentemente, uma necessidade do governo de aumentar ou continuar os benefícios às pessoas, né, que estão sofrendo aí em função da quarentena. Isso tem um impacto fiscal, né? O governo vai aumentar, né, ou ter gastos públicos acima do que deveria. E o grande ponto do Brasil, né, o grande problema nosso é em relação ao fiscal, né? O nosso nível de endividamento subiu muito na última década. Com a quarentena, né, com o Covid em 2020, a gente teve um impacto ainda maior e esse problema, né, o fiscal, acaba pegando muito o nosso mercado. Então, de alguma forma, essa vacina, né, ela reduz um pouco de risco em relação ao fiscal, tá? E naturalmente aí uma queda de risco implica nos juros futuros, né, caindo, isso acaba impactando na bolsa e no câmbio também. O que a gente viu hoje foi um movimento otimista ao longo do dia, entretanto a gente está com um dia bem azedo nos mercados globais e como quem tem feito preço no nosso mercado, né, ou seja, o investidor que tem entrado forte é o estrangeiro, isso acabou, a reação acabou sendo amenizada, tá? Então agora no final do dia, um pouquinho mais fraca aí a alta na bolsa, entretanto os juros futuros caindo e o dólar praticamente no 0 a 0 futuro, tá? O segundo ponto que é importante e começa a impactar algumas ações é do lado de uma normalização do fluxo de pessoas, né? Então, daqui em diante, a vacinação deve começar e, como consequência, as pessoas devem voltar à vida normal, tá? As pessoas vão voltar a ir para os shoppings, a ir nos cinemas, a fazer as coisas que todo mundo fazia antes da pandemia. Viajar, né? Andar de avião. Para quem não parou muito a vida nesses meses, viu o que estava acontecendo, né? São Paulo, né, para quem estava acostumado, Congonhas, que era um aeroporto lotado e tinha um voo de 4 em 4 minutos, aquilo desapareceu. Agora a tendência é as coisas normalizarem, as pessoas vão voltar a voar, vão voltar a viajar para fora do país, entre outros pontos. Então a gente deve ter uma reação, uma melhora natural na receita, né, no negócio de alguns ativos, como shoppings, então esses vão ser impactados, né? Não estou falando hoje, mas no próximo semestre, isso deve ter uma reação aí positiva. Nas companhias aéreas, né? Então as pessoas vão voltar a voar, produtoras de aviões, né? Como a Embraer, entre outros ativos, tá? Então tem alguns setores que vão ter um impacto positivo ou de alguma forma uma normalização ou uma trajetória de normalização daquilo que se conhecia antigamente, tá? E esse é o segundo ponto, tá? Vamos falar do terceiro agora, que começa a ser um ponto mais de atenção. A questão é como nós vamos conseguir vacinar todo mundo, né? Então, o Brasil tem uma expertise em vacinação em massa. Acho que esse é um ponto positivo, né? O Brasil consegue fazer isso facilmente. A questão é se a gente vai conseguir fazer do lado de suplementação das vacinas, tá? Então agora a gente precisa vacinar aí 220 milhões de pessoas. Acredito que a logística e a expertise nós temos, e melhor do que países desenvolvidos, dado o nosso histórico em vacinação. A questão é entender como é que a gente vai conseguir chegar aos insumos, a produção dessas
milhões de vacinas, é um ponto de atenção que o mercado vai sim observar para ver se de fato isso vai acontecer. E o quarto ponto, né, é analisar de fato a eficácia dessa vacina, ou das vacinas, né? As pessoas estão começando a ser vacinadas pelo mundo, foram vacinas que foram aprovadas, testadas e desenvolvidas de forma muito mais rápida do que o processo habitual. Então é analisar se de fato elas vão ser eficazes e se não vão surgir novos vírus, né? Ou que essa vacina não seja eficiente. Tá? Então mais um ponto de atenção, mas o principal é reduz risco fiscal no nosso país. Essa questão fiscal que a gente vinha assistindo nas últimas semanas, né, pressionando os juros futuros em função do atraso aqui em relação à vacinação dos desenvolvidos, isso aí se reduz. De forma geral é positivo, tá? Então a gente deve ter uma reação positiva aí nos próximos dias, salvo se não tiver nenhuma grande catástrofe pelo mundo. Bom, lembrando que coisas estranhas aconteceram nos últimos meses, né, ou anos, com uma frequência muito maior do que de fato elas acontecem. Mas é isso, tá, pessoal? Então uma análise rápida aqui sobre minha visão em relação a essa notícia positiva. Tá certo? Bom, é isso. Muito obrigado e até o próximo.